Olá, senhoras e senhores, queridos ouvintes do 3 na Barreira, estamos chegando para mais uma edição, dessa vez de número 19 do nosso podcast. Para você que não me conhece, meu nome é Caio Meirelles, eu estou aqui com ele, Lucas Ribeiro, neste domingão, Dia dos Pais, para falarmos sobre mais uma semana de futebol pelo mundo da bola. Lucão, seja bem-vindo, como vão as coisas? Olá, muito boa noite a todos. Vou bem, desejar aí um feliz Dia dos Pais. Teve alguns times aí que deram um presente antecipado, né, que a gente vai falar um pouco no decorrer do episódio, mas já vou começar igual semana passada, daquele jeito, com fofocas. Não sei se tem muitas fofocas aí, mas eu separei duas aqui bem impactantes, hein? Uma envolvendo... Por favor. Deco, já pode soltar a vinheta da fofoca aí já. Polêmica! Polêmica! Essa ficou boa também, já vou pedir para ele salvar. A primeira ainda não é uma polêmica, mas é até uma tragédia para os argentinos, né? Saiu essa semana a diferença da premiação da Copa do Brasil para a Copa da Argentina. E isso tem chocado muitos argentinos que estão muito preocupados, principalmente com o avanço dos brasileiros na Libertadores, né? Já que teve só o Vélez que classificou. Porque não pegou nenhum brasileiro, né? Exatamente, o único brasileiro que pegou foi o Bragantino lá na fase de grupos Mas não conta. não conta. Cara, a diferença é absurda mesmo. Só pra ilustrar melhor isso, Boca Juniors, que foi o atual campeão da Liga da Argentina, ele ganhou uma premiação equivalente a R$190 mil. Tá bom. Pra gente ter ideia da diferença, como ela é gritante, qualquer clube brasileiro que passe da primeira fase da Copa do Brasil, ele ganha em torno quase R$1,5 milhão de reais. É uma diferença absurda e os argentinos estão desesperados que, apesar que a gente não tem culpa nenhuma que a moeda deles tenha desvalorizado tanto assim. Eu não ligo não. Eu acho que tem mais que se lascar mesmo, a Argentina. Eu também não. Agora uma fofoca mesmo. São duas fofocas, né? Uma eu não cheguei Eu gosto, hein? Eu gosto de uma boa fofoca. O meu não cheguei a confirmar, que foi a do Neymar, que reza a lenda que ele traiu a mulher dele numa festa que os dois estavam fantasiados, né, da mesma coisa. Ele esperou, segundo as notícias que não foram verificadas, ele esperou a mulher dele dormir para meter gaia. Rapaz. Mas como eu não fui atrás da fonte, que eu achei que era 100% mentira, então eu não tô dando tanta ênfase, mas agora uma especulação, tipo, enorme, hein? Tá aí uma foto aí do Luva de Pedreiro com a ex do Militão na balada. Meu Deus do céu, o que esse podcast tá se tornando? Meu E Deus. já estão criando teses que vai ser a segunda pessoa a falir o Luva de Pedreiro, né? Eu acredito que é só uma foto despretensiosa, mas... Tomara. O mundo... Você acha a ex-mulher do Militão... Eu ia falar Felipão. Você acha a ex-mulher do Felipão Não. Você acha a ex-mulher do Militão atraente? Ela é bonita, cara. Eu acho a sobrancelha dela um pouco estranha, mas ela é bonita. Eu não acho ela bonita, não. Mas, não faz meu estilo. Você acha que faz não que isso mude alguma coisa, né? Mas você acha que faz estilo do Luva? Eu acho que sim, hein? Muitos homens têm fracos pra loiras, né? Sim. Eu prefiro morenas, então... Principalmente alguns jogadores de futebol, mas não... perfeito, principalmente... Não vem ao caso, né? Exato, então realmente não faz muito o meu estilo, não. Mas é isso, toda felicidade aí pros dois, se vão ser um novo casal ou não, mas enfim. E a última fofoca, né, não é tão fofoca, é mais para dar o gancho pra janela de transferências pro Vai Dar Namoro. Nosso querido William rescindiu com o nosso Coringão da Fiel e provavelmente ele vai voltar pra Inglaterra. Ele só deu a declarar que no Brasil ele, de fato, ele não volta a jogar mais devido à passagem muito conturbada que teve, fora as lesões também, teve a questão das ameaças de morte pela torcida, e aí ele cogitou na entrevista com o André Hernan que um dos motivos, ou
talvez o principal motivo para ele sair foi esse, as ameaças à família, que a esposa dele, que foi a que mais sofreu, chegou até a ser internado devido ao estresse e tudo mais. Que ele seja feliz em seu novo clube, a gente vai sentir muita falta dele. Não sei a torcida do Corinthians, mas eu vou sentir muita falta dele, porque ele não fez nada. E é isso. Ô Deco, já troca a vinheta aí pro Vai Dar Namoro, que agora promete, hein? Vai dar namoro! Vamos lá, com brasileiros primeiro. Manda. O Coritiba teve a estreia do Bosquilha hoje. Bosquilha que estava no Internacional, não vinha jogando bem. Empréstimo, né? Exato. Não vinha jogando bem e hoje não jogou bem também. Ontem teve a estreia do Daverson pelo Cuiabá. Esse, de fato, mostrou pro que veio. É um doente, pelo amor de Deus. Em Não 5 dá, minutos ele já mostrou pro que veio, criou confusão, simulação e uma espetacular parte, né? Não tem como. Esse cara não tem como, não. Desculpa. Não, ele é completamente Ele é biluteté. goiaba da cabeça, totalmente desconjuntado. Não tem Não, condições, não. não temos palavras e adjetivos para. Já de primeira mão, hein? Segundo o GE, o Guto Ferreira vai assumir o Coxa, já que o Gustavo Morinegro foi demitido hoje após a derrota do Atlético, que a gente vai falar também. Era o treinador há mais tempo no comando de um clube no futebol brasileiro. Estava desde janeiro de 2021. Sabe quem é o primeiro agora? O Maurício Cabelos Longos Barbieri. Exatamente. E depois vem Abel Ferreira. Quem diria, cara. Mas enfim, voltando aos jogadores, o Santos, ele contratou. Cara, eu vou até puxar o nome. Carral. Isso mesmo. Ele vinha namorando esse cara há muito tempo e conseguiu efetivar a contratação. Argentino Júnior. Santos também, se eu não me engano, o Soteldo voltou, né? E confirmou também o retorno de Soteldo por empréstimo com opção de compra. Exatamente. Daqui a um ano. O nosso grande tricolor paulista contou com a confirmação da contratação do Ferrarese mesmo. Hoje o Bustos já estava no banco, não entrou por opção do Rogério, mas inclusive o Ferrarese foi a última contratação do São Paulo esse ano, tá? Se alguém tinha esperança de mais alguma coisa, pode tirar a chuva do cavalo que não vai ter mais. Ou a janela de meio de ano do São Paulo. Por incrível que pareça. E voltando ao mercado internacional, né? A gente já falado do Timo Werner de volta ao Leipzig. Voltou e já meteu o gol. Provavelmente lá ele vai deitar e rolar. Lá ele joga, né? Não tem pressão, não tem torcida fazendo barulho. Cara, falando em time internacional, eu já ia esquecendo, o Botafogo fez mais 2 contratações, né? Dinheiro tá sobrando lá, né? Ele contratou um americano que eu esqueci o nome. O que o Botafogo espera com essas contratações? Eu queria muito entender isso. E o Tiquinho Soares, que fez uma boa temporada na Grécia. E o Gabriel Pires também. Exatamente. E ele jogou bem na Grécia, mas ele teve destaque mesmo no Porto. Se eu não me engano, ele fez, acho que 60 gols na passagem dele pelo Porto. Num jogo? Não. Na passagem deles. Num jogo, cara, apesar que seria um feito muito louvável que justificaria a contratação dele pelo Botafogo. Sim. Mas eu tenho uma tese sobre. Eu acho que ele, como o João Testão, ele tem alguns times ali, eu acho que ele vai meio que fazer um intercâmbio depois, sabe? O americano era do Crystal Palace. Isso, então. Que era o time dele. Aí depois eu acho que ele vai jogar uns 2, 3 do Botafogo pra Inglaterra. E assim vai. Acho que vai ficar muito nisso. Falando em times internacionais ainda, o Palmeiras teve ontem a estreia do Bruno Tabata, né? Que era do recém-chegado do Sport. Bem discreta a estreia dele. Assim como o jogo todo ontem, né? Mas vamos lá, né? Depois a gente fala disso, que essa rodada de sábado pra mim foi bem sonolenta, pra ser bem sincero. Mas enfim, voltando ao futebol internacional 2, o Chelsea está tentando a contratação do Gordon, do Everton, meia de 21 anos, o destaque do Everton. Chelsea que vem, na minha humilde opinião, vem muito bom nessa janela. O Chelsea precisa de um atacante, não vai conseguir contratar. Como é bom o Koulibaly, né? Nossa, que zagueiro bom, cara. E o lateral esquerdo lá, lateral, meio, ele faz tudo pela esquerda, o Cucurella, bom jogador. Jogou muito bem, provavelmente vai ser titular desse time do Chelsea. E o Chelsea, tanto o Chelsea quanto o Newcastle tentaram a contratação do meia do Everton. A última proposta, se eu não me engano, foi de 40 milhões de euros e o Everton
recusou de imediato. Tá fazendo jogo duro e vai ser muito difícil vender esse cara. E agora, falando de times que contratam bastante, o Monza anunciou o Pablo Mari, se eu não me engano, é o primeiro time dessa janela que mais contratou nessa janela de transferências. Ao todo foram 18, né, contratações. E nesse exato momento o Inter acabou de fazer um gol. Maurício, 2-0 Internacional. Informei em primeira mão. Não acredito que seja mais isso. Teve algumas polêmicas nesse final de semana, tipo o Mbappé dono da bola. Nossa, insuportável esse moleque, meu Deus do céu. Uma atitude ridícula. E eu acho que o que merece mais destaque foi o duelo hoje do Porra! Chelsea Tottenham. Como isso foi bom, cara. Cara, o jogo foi tão. O jogo e esse duelo foi tão bom que apagaram o vexame do United ontem. Que eu não quero nem falar que foi um negócio. Eu não sei o que foi mais horroroso: o jogo em si ou o uniforme do United. Eu acho que o uniforme. O uniforme é muito feio. Aquele Eu acho que uniforme o verde ali. conjunto da obra veio a calhar. Para quem não sabe o que aconteceu hoje, jogaram Chelsea e Tottenham. Chelsea estava ganhando de 1-0. Aí o Tottenham empatou num lance que, para mim, lá no começo da jogada foi falta em cima do Havertz, não foi marcado. E aí depois seguiu o lance, teve a troca de posse, e aí beleza, saiu o gol normal. Só que quando saiu o gol de empate, o Conte ele atravessou praticamente o campo para comemorar. E nisso ele passou na frente do Tuchel e o Conte ele deu aquela provocada. Ele gosta dessas Ele coisas. gosta. Aí o clima já meio que fechou ali, eles foram advertidos e tudo mais. Teve a comissão técnica deles também foi advertida. Beleza, se eu não me engano, deu uns 5, 7 minutos, o Chelsea fez o 2-1 e o Tuchel fez a mesma coisa que o Conte, ele saiu. Justo. Só que no final do jogo, inclusive, eu não sei se você chegou a ver o jogo, mas Jogaço. o que você tem a falar do lance do Romero com o Cucurella na área? Não, o Romero não é a primeira vez que ele faz isso também. O Romero é doente. Eu não gosto dele também, não. Eu acho ele um jogador muito sujo. Mas você concorda que era lance para expulsão, né? Sim. Não teve nada e logo em seguida saiu o gol do Tottenham. E no final do jogo, eu já não esperava que os técnicos fossem se cumprimentar. Não, eu achei que eles fossem, mas que eles iam, sabe, colocar panos quentes. Não iam continuar. Só que eles pegaram um pano e tentaram enfiar um no cu do outro. É que o Tuchel, ele tava muito cheirado, né? Tá. Não que eu ache isso ruim. Eu gosto porque são dois caras muito bons e que querem vencer, entendeu? Sim. Se passaram um pouco, tudo bem, mas... E é uma característica do Conte também. Aí o Sim, Tuchel foi cobrar, porque o Conte não olhou na cara dele, né? Mandou olhar nos olhos, falou, olhe nos meus olhos, e disse que me ama. Aí fechou o tempo de novo, mas terminou nisso, os dois foram expulsos, não comandaram seus times na próxima rodada. Se eu não me... que como teve o cartão amarelo, então ele só tem um jogo de suspensão, que lá na Inglaterra cartão vermelho direto, são 3 jogos, cartão vermelho seguido de amarelo, é um jogo só de suspensão. Então, na quarta rodada, eles já podem voltar a comandar o time na beira do gramado. A brigar na beira do gramado. Exato. E eu acredito que seja só isso, por enquanto. Vamos seguir acompanhando aí, porque a janela já tá para fechar, né? Tem 2 semanas. Tem 2 semanas apenas. Muito que bem. Que vão ser bem movimentadas. Você deve estar a brincar comigo, cara. Você deve estar a brincar comigo com essa pergunta. Deve estar a brincar comigo. Eu, nesta fase da minha vida, da minha carreira, ter medo de perder o emprego. Sabe quanto dinheiro é que eu tenho no banco, meu amigo? O que a gente vai falar agora, Canhão? Eu gostaria, Lucão, que, como de praxe, você nos desse um breve resumo do que foram as rodadas, né, desse meio de semana aí das quartas de final da Copa Libertadores da América, que foi muito movimentada, assim como também da Sul-Americana, em que alguns torcedores brasileiros sorriram e outros ficaram bem tristes com as suas eliminações. Pois antes de mais nada, o gol do Internacional foi anulado, porque o Maurício, segundo o VAR, estava impedido. Mas vamos seguir. E outro ponto importante que eu queria me parabenizar por ter acertado tudo na quarta-feira. Eu falei que o São Paulo perderia o jogo, mas ganharia nos pênaltis. Falei que o jogo do Palmeiras seria empate e o Palmeiras ganharia nos pênaltis. Falei que o Vélez ia ganhar também e ganhou de 1-0. Quem está ganhando o nosso confronto? Está empatado? Cara, se eu não me engano, tá 5-4 pra você. Ah, tá. Eu gosto, por mais que eu goste de ganhar, eu também prefiro ser justo, que a justiça
tarda, mas não falha. Mas enfim, vamos começar terça-feira. O Atlético Goianiense, ao meu modo de ver, me surpreendeu a todos. Eu esperava um jogo que o Atlético Goianiense fosse amarrar, até porque tem a questão de meio que priorizar o Campeonato Brasileiro para sair da zona de rebaixamento. E o Atlético Goianiense literalmente deu uma surra no Nacional, 3-0 no Serra Dourada. Que peia, né? O Atlético Goianiense só joga no Serra Dourada nas competições internacionais, que eu acho que tem uma capacidade Maior, né? ali. O Antônio Ascioli. A capacidade do estádio tem um mínimo ali para atender, e eu acho que o Antônio Ascioli não corresponde às normas, né? Só na Mas Copa do Brasil ele joga lá. deu literalmente uma surra. E na Libertadores foi o que meio que a gente já esperava, né? O Flamengo confirmou a classificação, ganhou de 1-0 do Corinthians. Eu achei que o primeiro tempo do Corinthians foi de fato muito bom. Foi bom. Foi melhor do que em Itaquera. Exato, mas ficou só nesse primeiro tempo. O time não conseguiu criar nada. Do meu modo de ver, quem entrou também entrou muito mal. Eu critiquei bastante o Roger Guedes, que pra mim... Porque ele é careca? Também. Não, dois caras. Entendi. Eu critiquei ele, mas quem eu critiquei de fato foi o Raul Gustavo, que é também completamente maluco. Ele deveria ter sido expulso no lance que ele fez uma falta e depois ele dá uma cabeçada no juiz. Uhum. E depois, na lateral, no seu campo de defesa, ele tenta dar um toque de calcanhar pro Fábio Santos, se eu não me engano. Completamente maluco, com o time perdendo de 1-0, precisando reverter para meio que chegar nos pênaltis, né? Mas é isso, merecida a classificação do Flamengo. O Corinthians tá penando muito, a parte criativa do time, mesmo com a volta do Renato Augusto, é muito pobre. O Yuri Alberto não tá fazendo nada. Eu confesso que eu já esperava. Mas esperava que ele pelo menos fosse chutar a gol, mas nem isso. Tá? Ele chutou ontem, mas acho que foi o primeiro chute a gol dele. Foi o primeiro em 8 jogos. Pois muito apático criando. Os volantes ali do Corinthians, eles até fazem uma partida razoável. O Rony jogou bem. O Vera na terça não jogou. Eu acho que foi do meio campo ali, foi o pior. Mas ontem ele já meio que jogou melhor. Do Queiroz, o Renato Augusto. Tipo, o meio de campo ele consegue preencher os espaços defendendo, mas atacando é muito pobre. E vai ser isso até o final do ano. O Corinthians vai jogar na quarta-feira mais uma decisão. Não acredito que vá passar, sendo bem sincero. Por mais que o jogo seja em casa. O time do Atlético Goianiense é muito bem organizado. Então esse time vai penar muito para conseguir alguma coisa essa temporada. Direto de esquerda no rosto do argentino Simeone. Veja a explicação do próprio Romário. O Simeone é um jogador argentino. Todos nós conhecemos da Argentina. Me chutou, eu revidei, e o juiz viu e me expulsou. Agora vamos para quarta-feira. Tivemos Ceará e São Paulo. Quarta-feira, exato. Que foi um bom jogo. São Paulo, ele faz de tudo para complicar o... Ele gosta, né? Ele gosta de complicar jogos. Ele gosta de complicar... exato. Queria ressaltar a partida medonha do Igor Gomes, mais uma vez. Queria ressaltar também, eu ia aplaudir, mas se eu bater palma aqui, vai chamar muita atenção do pessoal aqui em casa. Igor Vinícius calou a minha boca e o Inter fez o gol. Que fase, hein? Que fase está vivendo. Agora o Inter fez o gol, 2-0. Quero ver anular. Com o alemão. Que fase do Igor Vinícius, quem diria? Foi o melhor jogador do São Paulo na quarta-feira. Quer renovar, né? Disparado. Errou o pênalti? Errou. Mas só é quem bate. Exatamente, assim como Igor Gomes, mas beleza. Se o São Paulo tivesse sido eliminado, eu acho que o Igor Gomes nunca mais vestiria a camisa do São Paulo. De fato. Apesar que essa última cobrança é dele, né? Contra o Palmeiras foi assim, agora contra o Palmeiras foi assim. Contra o Ceará também. Felipe Alves foi bem nos pênaltis, só que o time do Ceará batendo pênalti é uma lástima. Coisa medonha. A terceira eliminação do Ceará, seguida do Ceará nos pênaltis. O Vina, engraçado, a trajetória do Vina nos pênaltis foi engraçada. Ele provocou o São Paulo, bateu o último pênalti, isolou, chorou. Brigou com a torcida. Aí ele se animou porque o Igor Gomes errou o pênalti. Aí depois o que culminou com a batida do Patrick ali, e na saída do campo ele foi cobrado e foi querer ir pra cima da torcida. Cara, é lastimável, né?
O Ceará não consegue, por mais que o primeiro tempo do Ceará tenha sido bom, o segundo tempo do Ceará, o Ceará não fez nada. Fez o segundo gol porque o Wellington deu assistência pro jogador do Ceará. E de fato o jogo do segundo tempo foi bem amarrado, foi ruim, vamos assim dizer. Mas é isso, São Paulo classificado, vai pegar o Atlético Goianiense. O Rogério Ceni é chato pra caralho, por isso. Quarta-feira ainda tivemos o jogo da semana, ao meu ver, que foi Rapaz, Palmeiras e Atlético Mineiro. que jogo, hein? Palmeiras foi um jogaço. Palmeiras jogou com 2 a menos em certo momento do jogo e ganhou nos pênaltis. Palmeiras que também não ganhava há muito tempo nos pênaltis. Era o calcanhar de Aquiles do... O Abel nunca tinha ganho uma disputa de pênaltis, né? Com direito ao Everton pegando pênalti, hein? Fazia tempo O que ele não último defendia um pênalti. pênalti. E cara, o que mais me chamou a atenção, além da partida em si, foi a coletiva do Cuca, né? E o que você achou da declaração dele? Teve outra hoje que a gente vai falar, mas eu quero falar da de quarta-feira primeiro. Uma merda, entendeu? O time dele simplesmente com 2 jogadores a mais não consegue sequer chutar no gol do Palmeiras e ele me vem com um papo de que se tivesse 11 contra 11 seria mais fácil. Pelo amor de Deus, gente. Completamente abalado. Eu não achei que a cera que ele falou lá, não achei que o Palmeiras fez toda essa cera, não. Também Tô acho bem que não. sincero. Mas é O isso. Palmeiras mal ficou com a bola pra fazer cera, nem pra isso teve tempo. Exatamente. O Palmeiras nada abala esse time da Abel, pelo que parece, nada consegue abalar esse time. E o Atlético tá fora de fato de todas as competições que ele de fato tinha chance, né? Pagando 1,5 milha por Cuca aí até dezembro desse ano. Exatamente. Parabéns aí pro departamento de futebol do Atlético Mineiro. E agora vamos para quinta-feira, que também teve suas polêmicas e seus bons jogos. O Internacional conseguiu a façanha de ser eliminado em casa pelo Melgar nos pênaltis. Fez um primeiro tempo muito bom, de fato. Talvez merecia ter ganhado o jogo, mas Pelo primeiro tempo, sim. Pelo segundo tempo, não. O Inter sempre cai de rendimento no segundo tempo, é impressionante. Mas o goleiro do Melgar, né, cara, Caceta, né? o herói do jogo, é alguma coisa assim. Ele pegou Caceda. 3 pênaltis. Desses 3 pênaltis, vamos assim dizer que o Tyson foi o que bateu menos mal. Que chutou forte e realmente foi uma defesaça. Mas mas não dá pra perder 3 pênaltis, cara, seguidos. Exatamente. Assim, não dá. Não Contra dá. o Melgar, no Beira-Rio. Em casa. E o Inter no final quase que complica, quase que nem vai pros pênaltis, né? Mas é lastimável méritos do Melgar, que vai pegar o Del Valle, que ganhou mais uma vez do Tátira. E quinta-feira também tivemos Estudiantes e Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou de 1-0 com gol no finalzinho do Vitor Roque. Jogaço. Partida muito boa, porém polêmica, que teve o gol do Estudiantes muito mal anulado, ao meu ver. Ah, tá. Eu já ia te perguntar. Eu também não concordo com Muito. esse gol ter sido anulado, não. O jogador não participa, não interfere na jogada. E se teve o pênalti que não marcaram na arena, teve esse gol mal anulado. É uma pena que foram 2 bons jogos, de fato. Mas é uma pena a classificação ter sido assim. Mas o Atlético Paranaense não tem nada a ver com isso, fez seu papel, vai pegar o Palmeiras agora. Enquanto o outro confronto da Liberta é Flamengo e Vélez. E o Vélez ganhou do Tadieres na quarta por 1-0, como eu havia cravado. Cara, vão ser bons jogos. Você quer já arriscar uma final já? É Palmeiras e Flamengo, não tem outro. Na lata, assim? Na lata, Palmeiras e Flamengo, não tem outro. Então eu vou contigo. Não vou dar margem de erro, não. Eu acho que, por mais que o time do Paranaense seja muito bem treinado, já tem inclusive vencido o Palmeiras no Allianz, acho que ele atingiu um teto, sabe? E, cara, esse time do Palmeiras é inacreditável, eles não perdem, sabe? Então... E pelo que o Flamengo vem demonstrando, eu acho que o Vélez não vai ter força para segurar o Rojão, não. O Vélez, que inclusive dos times que estão classificados aí, é um dos que melhor joga fora de casa. Mas coitado do Vélez também, vai. Mas coitado do Vélez. Eu espero que o Vélez passe. O Malvadão vai ganhar os 2 jogos no campo. Eu acho que a lógica vai ser essa mesmo. Perfeito. Começa no finalzinho de agosto, né? Isso. Essa nova fase da Libertadores. E na Sula? Quem são os finalistas pra você? Cara, eu acho que eu vou continuar torcendo contra o São Paulo, que eu prefiro que ele me surpreenda, sabe?
Então eu acredito que vai ser Atlético Goianiense e Del Valle. Cara, eu tô contigo. Eu não acho que o São Paulo é favorito contra o Atlético. Sem zoar, de verdade, eu não acho que o São Paulo seja favorito contra o Goianiense. Pela campanha que o Goianiense vem fazendo nas Copas, e a maneira que esse time joga arrumado, eu acho muito difícil, porque o São Paulo não empolga, o São Paulo não convence. Então é mais fácil o Goianiense, ele, né, vamos assim dizer, surpreender o mundo da bola do que o São Paulo meio que fazer o seu papel, né, o que é esperado. Mas pra maioria, o São Paulo é o favorito. Bom, tem louco pra tudo, né? Ah, ou se tem. Ou se tem, Lucão. A Leila quer ser campeão do mundo porque é uma piada, é um meme. O Palmeiras não tem campeão, não é campeão do mundo, então ela quer quebrar isso. Mas simbora então, meu caro. Vamos falar de rodada de Campeonato Brasileiro? Bora. Depois aí deste overview do que aconteceu no meio de semana. Queria começar falando, a rodada foi boa, inclusive, cara. Principalmente os jogos de domingo. E muita coisa mudou, inclusive, né? Queria começar falando sobre Goiás e Avaí na Serrinha, né? Que empataram 1-1. O Bissoli fez mais um gol de pênalti, para surpresa de ninguém. Chegou a 11 gols no Campeonato Brasileiro, 7 de pênalti. Inclusive o Avaí saiu na frente, mas o Goiás, que é um time também que não costuma perder assim por qualquer coisa, foi lá e empatou com um golaço da Belmont, empate que colocou o Avaí na zona de rebaixamento. Se eu não me engano, o Avaí não tinha entrado na zona de rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro ainda. Foi a primeira vez, e que deixou o Goiás com aquela certa gordurinha ali, 3 pontos pro Z4. O Avaí que é o 17º. Você acha que o Avaí cai? Cara, eu acho que Avaí e Cuiabá vão brigar ali até a última rodada para fechar esse Z4. Falando do jogo, o jogo eu achei tipo meio morno. Foi bem ruim. Bissoli fez o gol de pênalti dele, para mim é o Thiago Galhardo de Santa Catarina, né? Mas o jogo foi bem morno. O Goiás, Goiás sempre acorda em casa quando toma gol, é a tônica do time. Conseguiu um empate com um golaço da Belmonte, bom jogador, inclusive. Peraí, Mas calma aí, também não é assim, né? que não é bom, não? Pô, não, calma aí, cara. Cara, craque, ele deitou em cima do São Paulo, fez um golaço contra o Avaí agora. Vai me dizer que você não contrataria. Se você Não. fosse dirigente do São Paulo agora, você não contrataria? Não. Eu também não. Mas então eu só quis elogiar por causa do gol que ele fez mesmo. Não, foi um belo gol. É que eu acho que o Vladimir ajudou um pouquinho. Também. Mas então, eu não queria tirar os méritos do Belmonte. Mas é isso, o Goiás ali continua respirando. Vem fazendo até um bom campeonato. Eu acho que não cai não, o Goiás. Mas acho que ele vai ficar ali, sabe? Tipo, olhando pro Z4. Não sei. Eu confesso que eu não esperava. Eu esperava que o Atlético Goianiense estivesse na frente do Goiás a essa altura do campeonato. Mas é isso. E o Avaí, que por mais que seja bem treinado, vamos assim dizer, o elenco é muito fraco. Isso é verdade. Não, eu acredito que o time não vai conseguir. Só refugo, né? O Avaí. É igual o Cuiabá, é só renegado. Então eu acredito que o Avaí ele não tenha forças para escapar da zona de rebaixamento. Assim como mostrou, por exemplo, o Fortaleza, que hoje conseguiu de fato sair da zona. Mas o Avaí eu acho muito difícil não cair esse ano. Eu acredito que o Avaí vai brigar até o final, como você comentou. Talvez não só com o Cuiabá, inclusive. Eu acho que Ceará também provavelmente fique nesse bolo. Acho que o Goiás não, mas o Ceará talvez fique nesse bolo. Vamos ver, né, como ele consegue responder agora que ele só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. Então foi como eu comentei, o Avaí então 17º lugar, pela primeira vez no Z4 nesse Brasileirão, e o Avaí e o Goiás 13º, mas 3 pontos separam um do outro, tá muito achatado ali aquela parte de baixo ainda. Por isso que qualquer vitória ou derrota muda tudo. É foda, rei. Tá gravando? Tá gravando. Olha, você vai me desculpar, mas eu eu sou filho de boa família, não falo palavrão, não. O que você eu sou o quê que você falou que eu sou? Foda, você é o rei, tem que respeitar. Não, então não quero ser esse. E pra falar totalmente agora o oposto, teve clássico também, só que dessa vez na parte de cima da tabela. Corinthians perdeu em casa pro Palmeiras, gol contra do Rony, um golaço inclusive, foi com muita vontade na bola. E com essa derrota, o Coringão não só perdeu a vice-colocação, como também viu o Palmeiras abrir 9 pontos de vantagem. E aí, Lucão, Vamos por partes aqui. Primeiro, não acho que nenhum dos dois times tenha produzido o suficiente para ter vencido. Para mim, um empate seria justo. Concordo. Porque o Palmeiras também não jogou nada demais.
O Corinthians até teve algumas situações, mas foram todas do Renato Augusto em jogadas individuais. Não teve nada coletivo. Teve o marco, né, que foi o primeiro chute do Yuri Alberto a gol, depois de 8 jogos. Então, acho que isso aí já é de se comemorar. Mas realmente esse time do Corinthians, ele é muito, eu não digo preguiçoso, mas ele é muito pobre criativamente. É um time que simplesmente não consegue criar jogadas, sabe? E tem qualidade do meio pra frente, mas parece que não encaixa. Inclusive, o meio-campo do Corinthians no primeiro tempo não tava jogando bem. Foi bom. Tava fazendo uma partida consistente. Mas o time de fato não consegue produzir. Trio de ataque completamente nulo. É impressionante. Tanto que o Mosquito, eu acho que eu só ouvi falar o nome dele 2 vezes. Foi numa jogada que ele fez ali na lateral. E quando ele saiu, né? Exato. Muito, muito pobre. E o Palmeiras, ele meio que ele aproveitou os espaços, né, que o Corinthians ofereceu. Teve ali acho que a única chance de perigo do Palmeiras no primeiro tempo foi aquele contra-ataque com o Rony. Aí depois, no segundo tempo, foi o lance do gol, que o Fagner, com toda a sua experiência. Como jogou mal o Fagner, errou me atravessa uma bola no meio de campo direto pro Dudu, se eu não me engano. Foi. Aí nasce a jogada do gol do Palmeiras, gol contra do Rony. Inclusive, mesmo se o Rony não tivesse ali, seria gol, porque o Flaco Lopes estava inteiro naquela bola. É que o Rony não quis deixar, né? Antes eu fazer do que um jogador do Palmeiras. Foi bem egoísta nesse ponto. Eu tenho um ponto para falar sobre o... Ele vem muito rápido pra bola, cara. Sim, ele vem com muita vontade. Ele não consegue parar. Você vê que ele tenta, mas ele não consegue parar. Ai, meu Deus. Não, mas eu coloco na conta do Fagner, que errou tudo que tentou esse jogo. Eu concordo contigo. E, cara, falar desse aí, atacante do Palmeiras, o Flaco Lopes, não fez uma partida ruim. Eu acho que ele não dá pra esperar que o ataque com ele seja a mesma coisa que com o Rony. São características totalmente diferentes. Mas ele faz o que o Navarro não consegue fazer. O Navarro não consegue correr, quiçá jogar bola. Ele é um bom jogador, ele meio que dá para suprir essa carência no ataque do Palmeiras, caso tenha a lesão do Rony novamente, algum outro desfalque. A única coisa que eu acho que ele tem que melhorar, tipo, urgente, é o primeiro toque dele na bola, que é impressionante. Toda a bola que vai para ele não, a bola mais simples para ele dominar, sei lá, ele parece estar jogando taco. É impressionante. Mas é um bom jogador, ele tem futuro. Agora o Corinthians aquele negócio. Não tem futuro. É muito difícil. Já falei do Fausto Vera. Eu acho ele um bom jogador. Acho que ele dá uma dinâmica melhor para esse meio campo. Já é titular pra mim, porque o Cantillo, com aquele cabelo horroroso dele, sem condições. Não só o cabelo, mas o futebol também. Pelo amor de Deus. Um futebol preguiçoso. Mas cara, é questão de esperar, e o Corinthians precisa de um cara criativo. Houve boatos do Corinthians estar atrás do Michael, mas eu acho muito difícil ele vir. Não vem. Acho muito difícil mesmo. Os caras querem vender o Michael, não querem impressionar. Mas eu também acho que não seja a solução dos problemas do Corinthians. E um outro problema que eu havia comentado do Willian ter sido ameaçado e tudo mais, alguns torcedores novamente foram nas redes sociais de familiares de jogadores do Corinthians. Dessa vez foi do Fagner. Invadiram ali a DM do filho dele com um monte de palavras horríveis possíveis. E, cara, independente se for torcedor do Corinthians, se for torcedor da puta que pariu, isso é babaquice. Não tem cabimento. Eu fico me perguntando, será que eles não sabem que é possível bloquear pra quem não te segue e não mandar mensagem? Cara, mas eu acho que, tipo, quando eles vão ver a mensagem lá, meio que aparece negócio de sugestão, né? Aí vai da curiosidade da pessoa. Eu não teria essa curiosidade, não. Então, aí vai, como eu disse, da curiosidade da pessoa. É uma pena ter acontecido isso novamente. Vai continuar acontecendo. Exatamente, que o pessoal acha normal. Mas é lastimável, assim como o futebol do nosso Corinthians. E vamos falar um pouco de entrevistas, né? Primeiro, a entrevista que o Willian deu pro canal do André Hernan. Queria saber de você se você concorda com as justificativas que o Willian usou para deixar o futebol brasileiro. Lembrando que foi a mesma justificativa que ele usou para deixar o Arsenal. Exatamente. Na última passagem dele pela Inglaterra. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a coletiva do Vitor Pereira após o jogo. Cara, de certo modo, ele tem um motivo plausível. Foi o mesmo motivo que ele
ele usou para sair do Arsenal, então é meio que justo, vamos assim dizer. Ele tinha falado também da questão dos números, que o pessoal estava olhando muito. Tem uma parcela de verdade no que ele falou, mas eu acho que é mais para tipo, tirar o dele da reta. Por Eu mais que, fiquei um pouco tipo, com essa impressão também. até o Willian, ele dava uma outra dinâmica pro time, mas cara, ele pouco fez. Não, beleza, ele dá outra dinâmica pro time, mas não produz o time com ele ou sem ele, não produzia nada. Então, Eu entendo que ele sofreu com muitas lesões, mas mesmo quando sim, ele esteve saudável, ele não entregou o que ele deveria entregar para um cara que ganha 1,5 milhão por mês. principalmente nos jogos que de fato precisava dele. E Exato. não foi por falta de chance. Principalmente contra o Flamengo, o último jogo, pra mim, ele deveria ter saído e não saiu, ficou se arrastando em campo. Ainda acho que ele se arrastando correu mais que o Roger Guedes. Então, Não, eu também. Mesmo o William mal, ele fez muito do que boa parte dos jogadores do Corinthians. Até porque, querendo ou não, só a presença do cara em determinada situação faz diferença. sim, Eu concordo com você essa questão das ameaças, tipo, não tem que ameaçar mesmo, e eu entendo como justificativa pra ele querer sair, mas, ao meu ver também, ele usa isso como muleta pra outras situações em que o William, jogador, não entregou. exatamente. E agora, Mas ele tá no direito dele. sim, de Fique fato. claro, ele tá no direito dele. Rescindiu ali, não quis receber mais nada, e vida que segue. Não arruma confusão, entendeu? Tipo, é isso, não Ah, quero mais jogar aqui, beleza. pronto. Ele poderia, por exemplo, você acha desses medalhões assim que vieram pro futebol brasileiro e tiveram saídas conturbadas, a dele pra mim foi, acho que a menos conturbada. É porque eu acho que o William tem uma mentalidade diferente também. Sim. E eu acredito que em nenhum momento foi, inclusive 3-0 Internacional. Em nenhum momento ele teve a intenção de prejudicar o clube, entendeu? Ele só entendeu que a passagem dele não deu certo Exatamente. e ele não queria continuar tentando. E também porque a gente tem como parâmetro de comparação a saída do Daniel Alves e do Douglas Costa, que pra mim. O Daniel Alves é um animal e o Douglas Costa. É que o Daniel Alves é o pior dos três. O Douglas Costa tá no intermediário. Ah, não, eu acho Mas. que a saída do Douglas Costa pra mim conseguiu ser pior que a do Daniel Alves, cara. Não, o Daniel Alves fala até hoje da saída dele de São Paulo, cara. Ele simplesmente não consegue superar isso. Cara, tem esse ponto, mas o cara que com o time precisando Casou 8 preferiu vezes no ano. casar 8 vezes e ainda provocou a própria torcida. Então eu acho que ele meio que tá em primeiro lugar ali ainda. Mas agora falando da coletiva do Vitor Pereira, cara, eu entendo a falta de paciência ali, porque o time não vem rendendo e tem uma decisão. Mas pela maneira que as coisas se caminham, se não ganhar a quarta, ele é capaz de ele cair fora. Acho que ele. Só se ele pedir. Mas acho que não mandam ele embora, não. Porque pelo o retrospecto, é um time que. Eu já falei várias vezes, pra mim não mudou nada do Vitor Pereira pro Silvinho. Não, pelo amor de Deus. Se o Vitor Pereira não fosse técnico do Corinthians, o Corinthians não tava onde tá nesse momento da temporada. Sinceramente, não vejo diferença. Ô, Talvez louco, uma meu coisa Deus. ou outra no estilo de jogo, mas cara, campeão do Silvinho. O Silvinho deixou o Corinthians em quarto, quinto lugar no ano passado. Sim. A mesma coisa, pô. O Corinthians, tudo que ele disputou, ele chegou ali nas quartas da Liberta, nem o próprio Corinthians sabe como. A Copa do Brasil, realmente, de fato, ele pegou um Santos totalmente bagunçado. Então, tá muito aquém. O Corinthians, ele segue apático já tem um bom tempo. Então, é capaz de, dependendo de como for a eliminação, é capaz dele cair fora mesmo. Acho que ele não será demitido, mesmo se for eliminado pro Goianiense. Ele, inclusive, postou um pedido de desculpas hoje, falando que tava com a cabeça quente por causa do resultado e que o que ele quis dizer é que ele não está no Corinthians por dinheiro. Que, querendo ou não, também, qualquer coisa que técnico gringo falar aqui no Brasil, nossa, vira uma novela. Porque a gente não tá acostumado... Eu não acho que ele foi... Não acho que ele foi arrogante nem nada do tipo. É que a gente não tá acostumado a ouvir treinador falando isso, entendeu? A gente tá acostumado a treinador usar sempre aquele mesmo discurso protocolar, igual jogador. E aí, quando qualquer é diferente, vira aí pano pra manga pra mídia falar a semana inteira. Mas eu acredito que agora, com esses jogadores voltando de lesão, né? Exceto o Paulinho, que realmente não joga mais esse ano, mas aí Juliano, Renato Augusto, essas coisas, Roger Guedes, ele precisa dar uma resposta. E o Corinthians tem que passar pelo Goianiense. Tem a obrigação de passar pelo Goianiense no meio de semana. E acho que passa, viu? Eu acho que vai passar. Você acha? Eu acho que o Goianiense passa. Eu acho que
vai passar nos pênaltis. Já cravando, eu acho que o Goianiense passa. Mas é bem possível também, viu? Eu acho que dos jogos... talvez desses 4 jogos que tem de Copa do Brasil, seja o que tem um maior favorito, que é o Goianiense. Eu acho que os outros estão muito parelhos. Sim, eu concordo. Aí eu concordo contigo na questão da coletiva também. Né? Beleza, ele, vamos dizer assim, que ele se exaltou um pouco, mas não vejo todo esse escarcéu. Ele falou o que supostamente é verdade. Sim. Cara, é que, tipo, meio que o brasileiro, ele meio que se acostumou a ver os treinadores desesperados por trabalho. Tanto que culminou com algumas decisões de treinadores meio que trocarem um time que eles estão sólidos para um outro time que o futuro é muito incerto. Que já aconteceu, a gente já ressaltou dos casos do Mancini, do Dorival, por exemplo. O Dorival é o único que meio que veio, que tá dando certo por enquanto, mas aí tipo, a gente tá acostumado com isso. Aí a gente critica o cara que meio que tá estabilizado, assim como foi até o Luiz Castro, que já foi questionado disso. Ele deu uma entrevista parecida. A gente critica, por exemplo, o Abel, e só que mudar mesmo, ele não quer mudar nada. Meio que, sei lá, o brasileiro tá muito incomodado com o técnico estrangeiro, porque eles... outra mentalidade. Eles estão tentando pegar uma coisa que tá dando certo no futebol mundial e estão querendo trazer para o futebol sul-americano, e meio que tipo, a gente teima em falar, a gente tem 5 Copas do Mundo, a gente revela N jogadores, tal, país do futebol. Só que as coisas, o tempo muda, cara. Sim. O Brasil não consegue ganhar de um time europeu numa competição internacional já tem muito tempo. Então, eu acho que tipo, essa visão imprensa, até da própria CBF, a visão ela tem que mudar. Não é tipo um bicho de 7 cabeças dos técnicos estrangeiros e jogadores estrangeiros olharem o Brasil com bons olhos. E não que eu tenha achado a pergunta tendenciosa. Não acho que foi uma pergunta justa pelo momento que o Corinthians está passando. Exatamente. É que a galera não esperava uma resposta tão direta do Vitor Pereira. Exatamente. Ele não ensaboou, ele falou a verdade. E aí é aquele negócio, a imprensa agora, se o momento do Corinthians já era conturbado, era tudo. Vamos falar só disso essa semana. Exatamente. Vai ser o assunto da semana, a entrevista do Vitor Pereira, e vão falar que ele foi arrogante, isso, aquilo, não acho. Mas sim, é fato, e acho que, e acredito que ele tenha consciência disso, de que o Corinthians poderia jogar mais do que vem jogando. E aí, por isso, sim, ele tem que ser cobrado. O que ele falou foi menos contundente do que o Cuca falou hoje. Sim. Então, eu não acho que seja, tipo, o fim do mundo por causa disso. E se realmente o Corinthians for eliminado da Copa do Brasil, aí com certeza a pressão sobre ele será muito maior. Ele vai ter uma única competição para jogar, que é o Campeonato Brasileiro, e vejo como obrigação o Corinthians terminar no G4, pelo investimento que foi feito. Exato, concordo. No elenco esse ano. E aí, cara, não tem desculpa, porque vai jogar uma vez por semana, vai ter tempo de descanso, de treinamento, provavelmente não vai ter tanta lesão muscular, porque os caras não vão ficar tão destruídos como estão. Então, eu ainda acho que não é o momento de cobrar tão fortemente o Vitor Pereira. Mas, provavelmente, se o Corinthians cair pro Goianiense, a história mude pro lado dele. E o Palmeiras, gente? Falei, vou até perguntar aqui pra você, Lucão. A gente viu o Flamengo, né, que não dá pra dizer que encostou, mas é o novo vice-líder, tá ali a 9 pontos. Você acha que tem como o Palmeiras perder esse Campeonato Brasileiro? Só depende dele, né? Eu acho que agora o time vai conseguir meio que dar uma descansada, né? Já que não tem a Copa do Brasil. Vai ter uma semana de descanso / treino. Precisava, mas eu acho o time do Palmeiras muito consistente para meio que deixar perder uma vantagem dessa de 9 pontos. Só se, tipo, tiver um departamento médico igual ao do São Paulo e num jogo sair 5 jogadores machucados. Mas é difícil, porque a preparação física do Palmeiras é a melhor da América do Sul, cara. Então, é totalmente diferente. Um exemplo disso é o Rony, que voltou praticamente na quarta-feira. Ele jogou, se eu não me engano, jogou o jogo todo. O Palmeiras com 9. Jogou o jogo todo e jogou ontem boa parte do jogo. Então é completamente diferente a preparação do Palmeiras para os outros times. O Flamengo também tem essa parte física um pouco acima, porque o Flamengo hoje tem 2 elencos. Sim, e tá rodando perfeitamente. Então qualquer
jogador que o Flamengo tá colocando ali como titular tá rendendo. Agora, não vejo o Palmeiras de fato perdendo esse título. Talvez ali o único time hoje que possa ameaçar o Palmeiras é o Flamengo mesmo. Uhum. Por mais que o Fluminense tenha feito uma boa campanha, mas o Fluminense não tem elenco para isso. E Eu acho que o trabalho de Fernando Diniz já vai começando, ó, a seguir o passo a passo da cartilha. Para de ser hater do cara. É um fato, pô. É um fato fazer o quê? Como o Will acabou de mandar aqui para mim no PV, falou, quando o Caio criticar o Diniz, você solta a seguinte frase: ninguém inveja o fraco. Não, eu não tô invejando, é que eu acho que o trabalho dele já tá começando. Vamos ver, né? Se cair pro Fortaleza na Copa do Brasil, amigão, aí você vai ver. Não, aí de fato vai ser um negócio complicado para ele. Mas é isso. Não vejo o Palmeiras perdendo esse título, infelizmente. A não ser que o São Paulo tenha uma retomada histórica ali em todos os jogos. Nem se tirassem os outros 19 times brasileiros e o São Paulo jogar sozinho, ele ganharia esse campeonato. Eu tenho que concordar com você. Então, paciência, não tem muito o que fazer. Mas tá aí, o Verdão mais líder do que nunca, 48 pontos. O Palmeiras perdeu só 2 jogos em 22 rodadas. E o Coringaço, 39 também, dentro dessas 22 rodadas, tá ali na terceira colocação, mas tem muito campeonato pra acontecer ainda, né? Eu também acho que o Palmeiras não perde o título, mas eu acredito que do G4 que a gente tem hoje pro final do campeonato, muita coisa vai mudar. Tenho fortemente essa impressão. Bate assim no peito da pessoa aí, do teu amigo que tá do teu lado. Pode falar pra ele assim, de um do outro. Bate e fala pra ele assim, ó. Palmeiras é grande. Bate aí, bate. Bate e fala um pra outro. Palmeiras é grande, moçada. Mas vamos lá, Lucão, vamos falar de outro jogaço que teve também nesse sábado, que foi o Cuiabá batendo o Juventude dentro de casa por 1-0, com o gol do André Obalada. Te pode cravar o Juventude rebaixado, né? Se a gente não cravou ainda, acho que esse é um momento. Não, já tá rebaixado já. Já tô pensando na Série B. André que foi bem traído, né? Ia ser gol do... O companheiro dele já ia fazer o gol, cara. Mas enfim. Um duelo que fez jus à campanha dos times. São os 2 piores ataques do brasileiro. Também. Cuiabá mereceu a vitória, por mais doído que tenha sido ver o jogo. Cuiabá mereceu. Foi difícil mesmo. O destaque foi, de fato, a estreia do Daverson, que realmente ele gastou tudo ali naquele gol que ele fez pro Palmeiras, que ele teve um lance idêntico ontem e isolou a bola. Não, e ele tem um problema cognitivo na cabeça ali, cara, que tem que se tratar. Isso de fato... O lance lá que ele valoriza, pelo amor de Deus. Pra mim aquilo ali tinha que ser pra vermelho, de verdade. Então, Tamanho absurdo que é. Ele vai conseguir fazer com que mudem a regra ou a interpretação, e ele vai começar a ser expulso. Aí ele de fato vai parar de fazer essas palhaçadas. Não tem necessidade disso, cara. O jogo controlado. É burrice. Cuiabá que, se eu não me engano, tem 16º, né? 16º Cuiabá. É o primeiro time fora da zona, empatado com o Avaí em pontos. E o Juventude é lanterna, e se eu não me engano, ele tá, pra você ter noção, ele tá 4 pontos do vice-lanterna. O Juventude... Então, eu acho muito difícil. Fraco, né? É um time muito fraco. No ano passado lutou também pra não cair. Não caiu por milagre. É que eu acho que o time do ano passado ele ainda era um pouquinho melhor que o time desse ano. Ele piorou do ano passado. Eu concordo. Por mais que tenha contratado um caminhão de gente no decorrer do ano. Contratou gente ruim. Não vai resolver. Não, eu concordo contigo. Não que o Cuiabá tenha contratado craques, entendeu? Mas ainda é melhor que o Juventude. Tá conseguindo pontuar, né? Sim. Na Bacia das Almas, esses jogos em casa o Cuiabá tem que vencer, obrigatoriamente. Principalmente quando ele enfrentar Juventude, Avaí, Curitiba, Atlético Goianiense, Coritiba. Esses jogos ele tem que vencer, porque se ele se manter na primeira divisão, é daí que vai vir. Eu concordo contigo. E pro Juventude, para complementar, que o time tá de fato rebaixado, o inverno também tá acabando, né? E com isso... Uma pena, né? Você prefere calor ou frio? Cara, pra mim, sinceramente, tanto faz. Eu só não gosto daqueles extremos, né? Do frio da porra e do calor do caralho. Entendi, faz sentido. Eu só não gosto disso, mas de resto, tá tranquilo. Perfeito. Então, a verdade é o seguinte, a torcida não ia falar nada. Quem falou foi o Daverson. E obrigado, craque Neto vai tomar caju. E aí,
Pra fechar o sabadão, né, com outro jogo que pra mim foi o jogo merda da rodada, o Botafogo de novo jogando dentro da sua casa, não consegue vencer um adversário, agora eu já vou mudar um pouco o discurso, um adversário direto na luta contra o rebaixamento, porque a briga do Botafogo agora já é essa. Empatou com o Atlético Goianiense, que vem mostrando que tá tentando ali se reerguer nesse Campeonato Brasileiro, ficaram no 0-0 num jogo muito ruim, pior que Cuiabá e Juventude. E o Botafogo ainda teve mais um jogador expulso, né, pra variar, Felipe Sampaio dessa vez. Um lance imbecil, inclusive. Padrão, né? Botafogo não consegue criar, o Atlético Goianiense jogou na proposta dele ali, de se defender. Sim, foi um bom resultado, de certa forma. Exatamente, o empate foi justo. Eu acredito que o Atlético Goianiense ele tenha feito um pouco mais ali para sair com a vitória. Concordo. Mas o empate foi justo. O Botafogo, né, foi muito dependente das jogadas do Jefinho. Cansou de cruzar a bola para a área ali, não deu certo. Botafogo teve o retorno ali do Vitor Sá, que eu acho péssimo, para ser bem sincero. Sério, eu acho que ele não tá jogando nada no Botafogo, né? Eu acho péssimo, de verdade. Quando ele foi pra ponta ali do Jefinho, ponta esquerdo, ele até que jogou bem. Só que aí você acaba com o melhor jogador do time, ao meu ver, hoje. Não dá pro Jefinho jogar na direita e ele na esquerda, não? Cara, eu acho que aí meio que você tira a principal qualidade do Jefinho, que é aquele corte pra ajeitar e chutar, né? Então eu acho muito difícil que isso vá acontecer. Botafogo contrata tanta gente que teve um jogador Contrata do Botafogo. mal. Não, mas eu acho que essa das contratações, eu acho que foi uma das boas. Ontem o Marlon Freitas jogou e o Marlon Freitas ano que vem já é do Fogão. Já é jogador do Botafogo. É um bom boa jogador. contratação. Essa é uma boa contratação, é de fato o que o Botafogo precisa. E eu concordo contigo, a briga do Botafogo agora, pelo que vem jogando, é contra o rebaixamento. O Botafogo não venceu nenhum concorrente direto dentro de casa. Acredito que não caia. Eu também acho que não. Tem time muito pior. Mas é um time muito inconsistente, é um time que não consegue criar e que não sabe marcar. O Atlético Goianiense teve N chances ali de contra-ataque para fazer o jogo. Teve o lance da expulsão do Felipe Sampaio, um lance imbecil, que ao meu ver, se ele faz o mínimo de esforço ali para acompanhar o final da jogada, ele até ficaria com a bola, mas acho que bate o cansaço e com o cansaço vem a burrice, né? Então foi isso que aconteceu. Eu acho de verdade que essa linha de 4 que o Botafogo jogou ontem é a melhor das possíveis. O Marçal não jogou, né? Ele segue machucado. Não, ele jogou ontem. Ele jogou? Tá Jogou. certo. Teve um lance ali que eu pensei que ele ia se machucar, ia ser uma pena. Porque ele dá outra cara pra essa defesa do Botafogo. Assim como o lateral direito também, que qualquer um que jogasse ali no lugar do Saravia seria melhor. Sim. Então é isso, eu concordo contigo no referente ao Botafogo e referente ao Atlético também, que vem reagindo, por mais que tenha até agora 3 competições para jogar. Por incrível que pareça. O Goianiense, que é o vice-lanterna, Lucão, 21 pontinhos. E o Botafogo tem 26. É a mesma situação do Goiás. Ambos estão a 3 pontos da zona de rebaixamento. Então, uma rodada pode deixar os dois ali. Portanto, sinal vermelho ali, ó, ligado no fogão, viu? Que o investimento que fez, se porventura cair, cara, acho que talvez assim, da história recente aqui do futebol brasileiro, o maior vexame. Concordo. Que estaríamos por ver. Mas é bom que ano que vem ganha a Série B com esse elenco. Ganha a Série B, aí traz o Navarro de volta, entendeu? Ele come a bola, aí o Palmeiras contrata de novo e assim vira um ciclo sem fim. Exato. O Egídio só pode estar de sacanagem, na moral, o Egídio só pode estar de sacanagem com a minha cara, porra. Fluminense e Volta Redonda não valia uma paçoca. Com 15 minutos do primeiro tempo, ele deu uma voadora no pescoço do jogador do Volta Redonda e foi expulso. Vamos falar dos jogos de domingo? Bora. Ou você quer falar antes sobre os jogos de meio de semana que vão acontecer pela Copa do Brasil? Cara, eu prefiro matar os jogos de domingo, que vai ser tiro rápido, e depois a gente focar nos palpites. Então vamos. Jogaram às 11 da manhã, horário bom, gosto. Tô esperando o São Paulo jogar um dia às 11 para ir ao Morumbi. Coritiba, que entrou na zona de rebaixamento e de quebra, ainda teve o seu treinador demitido, né? O Morinigo, como a gente comentou. Já fechou com o Guto Ferreira, é o novo treinador do Coxa, ex-Bahia. Arlan Kardec de novo marcou no finalzinho, no último lance do jogo pro Atlético, 1-0. Mais uma partida medonha do Hulk. E eu tava vendo o jogo, aí eu vi que entrou o Kardec e eu fiquei me perguntando por que
Cuca não colocou o Kardec contra o Palmeiras? Cara, sei lá, né? Eu não sei o que falar das instalações do Cuca, mas. Ele não seria um cara bom, já que o Palmeiras estava jogando tanta bola na área? Exatamente. Mas é aquele negócio o Hulk, blá blá blá. E o Hulk não vem jogando bem há muito tempo já. A idade bateu, o cansaço também. Perdeu um gol ontem. Rapaz. Que é nítido isso. Que o elenco do Atlético estava abalado. Mas o jogo o primeiro tempo desse jogo foi triste, cara. Parabéns a quem tava no Couto Pereira aí, viu? Que teve que acordar cedo. Que Ave Maria, que primeiro tempo medonho. Conseguiu ser pior que o primeiro tempo de Cuiabá e Juventude, pelo amor de Deus. Segundo tempo, o Atlético Mineiro, ele acordou, de fato, criou suas chances ali, o Muralha fez boas defesas, só que no final o Coritiba não conseguiu segurar e sofreu o gol do Kardec, no que seria o último lance do jogo. Venceu o melhor, né? De fato, venceu o melhor. Coritiba muito inconsistente defensivamente. Não conseguiu criar muito ontem também, né? E isso tudo culminou com a demissão do seu técnico. Não sei agora se o Guto Ferreira vai ter condições de arrumar a casa, mas é muito preocupante mesmo a situação do Coritiba. Então, não sei se ele vai conseguir. Não sei se ele vai conseguir arrumar esse time, mas é preocupante a situação do Coritiba, que agora entrou na zona de rebaixamento. Tá lutando. Falar? Já caiu? Vai cair. Cara, pela bola que vem jogando, vai cair. Acho que é um sério candidato. E o Atlético, sinceramente, não vai cumprir tabela. Exatamente. E acho que não vai pegar nem o top 4, ó. Falando tudo errado. Não vai pegar nem um G4. Vai cumprir tabela. A não ser que o Cuca e seus milagres operem ali e o Atlético em todos os jogos. Que lasque, o Cuca tá de brincadeira também, cara. A coletiva que ele deu hoje depois do jogo, pelo amor de Deus. Aí depois reclama. Se é o Abel Ferreira falando aquilo, nossa. E eu mandar a polícia portuguesa vir aqui deportar o cara de volta lá pra Portugal. A imprensa ia falar, nossa, o Neto ia xingar o Abel, ia tomar outro processo. Agora o Cuca, o Cuca que tem um apartamento do Abel na cabeça dele. Tá aí. Todas as disputas que ele teve pro Abel. Tá maluco. Todas. Não consegue. Tem inveja da playlist do Spotify do Abel, só porque ele... Você quer comentar aí sobre o que disse o técnico Cuca? Eu quero que ele se lasque, sendo bem sincero. Você quer que eu passe um trecho da coletiva aqui dele? Cara, por favor, que aí a galera entende. Quem não pegou, entende o que a gente tá falando. Deixa eu... Pode ir falando aí que eu tô puxando aqui. Então, o Atlético tem elenco, tem boas peças ali... todos os setores, mas não joga, né? O time não consegue jogar porque é aquela situação do Palmeiras. Porque o planejamento do time para esse ano foi uma bosta. Exato. É aquela situação do Palmeiras que foi vislumbrado pelo dinheiro um pouco antes do Abel chegar. Era muita cobrança, tipo a criança dona da bola, nota de repúdio, Paulistinha e... Você gosta de Gustavo Lima, Lucão? Você falou de nota de repúdio? Não, eu não sou muito fã de sertanejo. Entendi. E o Atlético foi vítima tanto da pressão da mídia e da própria pressão da diretoria ali em redes sociais e afins. Redes sociais tá acabando com o mundo, né? Por isso que eu não sou muito chegado em redes sociais. Quanto do seu próprio planejamento, né? Que foi horrível. Horrível. Fato. Foi o que a gente comentou aqui uns episódios atrás. O Palmeiras ainda... Palmeiras não. O Atlético tem a grana que Palmeiras e Atlético possuem, mas ele ainda não aprendeu como se manter no topo. Ele fez um 2021 fora de série, campeão brasileiro, Copa do Brasil, semi da Liberta, mas ele não sabe, porque ele nunca tinha vivido isso, o que fazer no ano seguinte, entendeu? Como que eu faço pra continuar brigando com esses caras? E aí deu o que deu. Cara, se fosse o contrário, se fosse o Atlético Paranaense com esse dinheiro todo, eu acredito que estaria vivo em todas as competições, do jeito que está hoje, com um orçamento bem menor. Porque eu também não gosto do Petralha, acho ele um escroto, mas não dá pra criticar o trabalho que ele faz no Atlético Paranaense, entendeu? Não, o Atlético saiu de um time de meio de tabela para campeão da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, semifinal de Libertadores, brigando pelo brasileiro. Tem como. Cara, é um projeto de, eu acho que mais de 20 anos. Exato. E que tem tudo para dar certo, porque qualquer clube com o mínimo de planejamento no futebol brasileiro dá certo. Exato. Já que aqui é uma bagunça. Posso falar aqui das aspas do técnico Cuca?
por favor. Ele começa aqui falando, né? Falaram, né? Perguntaram lá a respeito do jogo, do comentário que o Abel fez, porque o Abel ainda não só eliminou o Cuca, como deu uma aula do que o Cuca deveria ter feito no pós-jogo. E aí ele disse, né? Abre aspas. Quando está vencendo, tudo que você faz é perfeito, é bonito, maravilhoso. Você sai para o vestiário ouvir música, na hora dos pênaltis, ganha, vira moda. E se perdesse? Pergunta a Cuca. Quando você cai 6 vezes no mesmo canto e ganha, é legal. Lembra do Muralha? Caiu 6 vezes e perdeu, mas o Muralha também tá de brincadeira, né? Quando você tem 2 jogadores expulsos, não passa nada, pois cabeça é fria. Mas não foram cabeça fria, poderiam ter quebrado o jogador. Se a derrota vem pra eles, vocês estariam cobrando as expulsões. As 6 caídas do goleiro no mesmo canto, o treinador que não ficou para os pênaltis, mas mesmo quando se ganha, tudo é perfeito. Parabéns para o Palmeiras, para o Abel e para o Palmeiras. Vamos lá. Tem mais, mas aí é... Tem 1% de... Você pode concordar com 1% do que o Cuca falou. Aquele 1% vagabundo. Que é, de fato, poderia ter essas especulações. Você não entendeu a referência? Eu entendi. Eu só resolvi ignorar pra não perder o raciocínio. Mas, cara, beleza, ele citou as 2 expulsões, mas ele não conseguiu citar a expulsão do Vargas, que entrou pra fazer diferença e conseguiu ser expulso? Pipoca. Porque ele era batedor de pênalti, não o Rubens. Então, tem pipoca no Chile? Deve ter, né? Pipoca. Pipoca eu acho que é universal. Vou ver aqui. Mas aí você analisou que o goleiro pulou 5 vezes no mesmo canto e tipo... Inclusive, eles não chamam de pipoca no Chile, tá? Eles chamam de cabritas de maíz. Boa. Aqui também somos informações culinárias. Inúteis. Pode completar. Só se fala em outra coisa, mas enfim. Essa frase é muito boa. Cara, ele tá visivelmente abalado. Ele não sabe mais o que ele tá fazendo, não. A primeira vitória dele foi hoje. Foi, então, bem lembrado. Cara, e foi na Bacia das Almas, inclusive. Então, não sei se é do que ele tá querendo com essas declarações. O Atlético ainda pega o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Será que vai ter um Conte versus Tuchel aqui? Acho difícil, mano. Porque aqui não costuma ter a cultura do cumprimento entre os técnicos e as comissões. Não, no fim acho que tem, pô. É porque, cara, pelo menos o que eu vi hoje, tipo, de final de jogo, você tá falando? Não, se cumprimentar antes do jogo, sabe? Dar aquele aperto de mão, aquele boa sorte. Beleza, mas eu acho que, tipo, dependendo do resultado, no final do jogo ficaria mais quente. Igual hoje, que teve Mano e Diniz, que foi meio que um embate ali. É que o Mano também tá biluteté das ideias, né? Mas é o único jogo que eu torço pro Palmeiras ganhar é contra o Atlético, porque esse time já saturou já também. Sendo bem sincero, eu quero que o Cuca se lasque, com todo respeito. E, cara, eu acho que tem que mudar bastante gente desse time do Atlético pro ano que vem, viu? Tem que dar uma renovada. Tem alguns jogadores ali que já não dá mais. Nathan Silva. Você acha que já deu pro Nathan Silva? Cara, eu acho ele bem limitado, sendo bem sincero. Eu acho que o Rabelo tá jogando. Nas partidas que o Rabelo entrou, ele jogou mais do que o Nathan Silva. O Nathan ele era reserva com o Turco, né? Ele voltou a ser titular quando o Cuca voltou. Eu acho que ele passa mais confiança. O Nacho, ele é bom, mas a parte física dele decaiu muito. Cansado, né? Assim como o Hulk também. Dos atacantes, por incrível que pareça, a vinda do Savarino impactou muito esse time do Atlético. Que não trouxe um cara pra repor a saída do Savarino. Não. Trouxe caras pra jogar em todas as outras posições, mas ninguém pra fazer o que o Savarino fazia. Trouxe o Ademir, mas o Ademir... É diferente. A característica é diferente, ele oscila bastante, é novo, né? Normal. Sim, e é a primeira experiência em um clube grande que ele tá tendo na carreira. Então, aí você tem no banco, você tem o Vargas. Vargas, tirando esse negócio de quarta-feira, é um bom jogador? Vai decidir? Não. Não vai. Não vai. Esquece. Pra mim, o Vargas é o primeiro da lista de dispensa do Atlético pro próximo ano. Cara, desse time do Atlético, foi bem comentado essa semana, tudo cai nas costas do Hulk. Sim. É que o Hulk também, ele pede, né? Exato. Por exemplo, ele teve a chance de matar o jogo e não matou. Tudo cai nas costas, tudo cai nas costas dele. Tipo, você esperava alguma coisa ali do Nacho pra decidir, não dá porque o Nacho é cansado. E, cara, eu falo que o Keno é subestimado e tudo mais, mas você não vai esperar o Keno decidir um jogo. Não é o Keno que tem que decidir o jogo. Então, sendo bem sincero. Por mais que eu goste do futebol dele, mas não dá, cara. O Atlético contratou, mas contratou mal.
nenhum nome, assim, ele trouxe, dos nomes que ele trouxe, o que eu mais gostei, por incrível que pareça, foi Allan Kardec. Eu também ia falar isso agora. Por Allan exemplo, Pode falar, Pavon. pode falar. Qual que foi a última vez que o Pavon jogou bola de verdade? 2018 lá que teve a final do Boca e River. Foi, eu acho um dos melhores anos dele. Tem 4 anos isso, cara. Tem 4 anos. Pedrinho. Nunca foi tudo isso, Pedrinho. Nunca foi tudo isso. Quem mais contratou? Cara, eu confesso que eu já nem lembro. Pedrinho, Allan Kardec, o Sacha também já deu pro Sacha. Nossa. Pro Sacha, pra Xuxa, deu o que tinha que dar. Manda embora também. A minha é bem limitado também. Tipo, não dá, não tem como. Laterais, acho o Guga fraquíssimo também. Tem que ter um reserva melhor pro Mariano. Na esquerda, é que o Arana tá mal esse ano, né? Então. E voltando de lesão também, né? Mas tem que mudar muita coisa nesse time do Galo pro ano que vem, se ele quiser realmente voltar pra briga, senão vai ter gastado todo esse dinheiro aí pra ter tido um 2021 muito bom e dali em diante não conseguir repetir. Tanto que, com essa vitória, né, o Atlético não entra sequer no G6, porque praticamente todo mundo, né, que estava na briga ali perdeu, mas o Inter, que era o que estava mais abaixo, venceu. Então ele se aproxima, mas nessa rodada ele não entra. E o nosso colchão, 22 pontos, o Guto Ferreira vai ter que fazer milagre, o que eu acho que não vai acontecer. Estou cravando aqui que o Coritiba estará rebaixado. O que eu acho uma pena, porque começou muito bem o Brasileiro, estava surpreso. Eu concordo contigo. O Guto Ferreira vai ter que fazer mais 22 pontos para não cair. E talvez ainda caia. Uma questão que você acha. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar, não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Mas vamos lá, Lucão. Você viu que passaram lá no Maracanã, né? A doença do pássaro. Rapaz. 5-0, Flamengo reserva contra o Atlético Paranaense reserva, né? Vamos contextualizar. Flamengo jogou muito melhor durante os 90 minutos, mas o primeiro tempo do goleiro do Paranaense, o Anderson, é impressionante como o Atlético Paranaense cria bons goleiros. Fechou e pegou tudo. Também deixa os caras chutar o jogo inteiro. Exato. Mas aí, no segundo tempo, tomou 4 gols de bola parada, 2 do Fabrício Bruno, um do Lázaro, o outro do Pedro, o Ayrton Lucas fez de bola rolando. Me lembrou muito aquele jogo do Paranaense pela Libertadores contra o The Strongest, que ele também tomou 4 gols de bola parada. Tomou 5 naquele jogo. E quase conseguiu agora de novo. E cara, se você for puxar um jogo recente contra o Estudiantes, foi um Deus nos acuda. A bola aérea do Estudiantes contra o Paranaense. Tanto que o gol anulado foi de um escanteio. Exatamente. Foi um pega pra capar lá na área do Atlético. É que ali tava o Thiago Heleno, tava o Pedro Henrique, né, que são jogadores mais experientes e tal. Porque, cara, você pega o time que o Flamengo entrou reserva hoje. Olha isso. O goleiro era o titular, que era o Santos. Beleza, acho que ele tem que jogar mesmo. Mateuzinho na lateral direita. A zaga era Fabrício, Bruno e Pablo, que seriam a zaga titular de, sei lá, 70% dos times de futebol brasileiro. Aí você tem Ayrton Lucas, Thiago Maia, o horrível do Diego, Vitor Hugo, Lázaro Marinho e Cebola. Cara. E aí entraram Arrascaeta, Vidal, Vitinho, Gabigol e Pedro. Quando já tava 4-0, se eu não me engano, né? Que é pra pisar no adversário mesmo. É impressionante. O Atlético, quando ele começou ali a jogar no segundo tempo, que foram 5, 10 minutos, o Flamengo fez 2 gols e isso matou qualquer chance que o Atlético tinha 3 minutos. de fazer alguma coisa. O Atlético tá literalmente focado na quarta-feira, assim como o Flamengo. Só que quarto jogo vai ser outro. Isso é um fato. Vai, com certeza. Não acho que vai ser esse passeio todo de bola, mas o Flamengo vai extremamente motivado para pisar no seu adversário na quarta-feira. Mas o jogo seja fora de casa, e tem aquela questão da torcida, tudo. Mas vai ser um excelente jogo, e eu acredito que o Atlético mude muito de hoje para quarta. Você acha que o Atlético vai tentar levar para os pênaltis? Cara, eu acredito que não. Eu acho que o Atlético vai... Talvez no primeiro tempo eu acho que o Atlético tente jogar. Mas acho que os pênaltis será consequência devido ao estilo de jogo. Não acho que o Atlético vai fazer igual da classificação lá da semi do ano passado com o Valentim, sabe? Sim. Tipo, se fechar literalmente os 2 jogos. Mas eu acredito que vai ser uma partida igual com o Estudiantes. Contra o Estudiantes ele se segurou o máximo que deu, né? Sim, mas tentou jogar também. É que, na verdade, os 2 times na criação de jogadas foram bem pobres. Sim, concordo. Eu ainda acho que o Flamengo vai passar, mas com certeza o jogo de quarta será totalmente diferente. Isso é um fato, mas mesmo assim eu acredito que nem o torcedor mais fanático do Flamengo esperava que ele fosse meter um 5-0 no Atlético Paranaense. Não, de jeito algum. E com 4 gols de escanteio. Exato.
De jeito algum. Não, eu queria muito comentar sobre isso. Você viu o quinto gol do Pedro? Vi. Você viu a vontade do Arboleda em acompanhar o Pedro na marcação nesse lance? Do Arboleda? Do Orejuela. É que os dois são bem parecidos. Mas... Só que o futebol, o Orejuela é infinitamente inferior. Cara, é impressionante a falta de vontade dele de jogar bola. Ele é preguiçoso. Até com a bola no pé, ele consegue ser preguiçoso. Impressionante. É inacreditável isso, cara. Impressionante. Ele olha o Pedro, e o Pedro nem tá correndo, o Pedro tá andando dentro da pequena área, e ele olha o Pedro andar. Cara, é bizarro. Tem uns caras bem bizarros nesse time reserva do Atlético Paranaense, pra falar a verdade, né? Eu concordo. E tem um muito bizarro de titular, que é o Pablo, né? Esse aí eu não falo mais nada, porque dizem que eu tô com perseguição com o cara, igual o negócio do Diniz, então. Não, do Diniz é um fato, mas esse eu já não concordo. O Pablo, eu acho que ele só é titular pra não jogar muita responsa no Vitor Roque. Mas eu acho que o Vitor Roque logo vai pegar essa titularidade, viu? Com certeza, mas o moleque fez 17 anos há alguns dias atrás. Sim, então isso é verdade. Eu acho que é muita coisa pra jogar pra um moleque com essa idade. Sabe? Realmente. Mas, final das contas, o Flamengo é o novo vice-líder do Campeonato Brasileiro. Também não acho que pegue o Palmeiras, a não ser que aconteça uma catástrofe, mas eu acredito que esses serão os dois primeiros. E não sei se Corinthians e Fluminense terminam no G4. E o Atlético Paranaense segue ali na briga também, 2 pontos atrás do Flamengo. Acabou que, se vence, abrir a vantagem, se perde, acabou sendo ultrapassado. Mas o foco do Paranaense é nas Copas, né? Na Copa, no caso. Na Copa do Brasil, agora no meio de semana, que jogará novamente contra o Flamengo na Arena da Baixada, Lucão. O que aconteceu no intervalo do jogo que você chegou atrasado? Não, tive um probleminha ali, a gente teve que dar uma soltada. Você já tinha passado por isso antes, Mariano? Não. E vamos pro jogo das 16, pelo menos um deles. O São Paulo enfrentou o Bragantino, venceu, convenceu, atropelou no final das contas. 3-0 no Morumbi, Rodrigo Nestor, Caleri e Igor Vinícius marcaram os gols. Partida que também o lançamento, né, oficial em jogo da terceira camisa desse ano, que ali é uma homenagem ao título mundial de 92, que completa 20 anos em 2022. E o São Paulo aí fez a alegria aí de 31 mil pessoas no Morumbi, por incrível que pareça, venceu o Bragantino. Cara, foi uma homenagem justa pro time de 92, jogou igual. Nestor hoje parecia o Raí, Igor Vinícius, mais uma boa partida, parecia o Cafu de 92. E o Reinaldo? É que eu não lembro quem era o lateral esquerdo de São Paulo, senão eu elogiaria também, faria essa menção honrosa. Pra mim, a melhor partida do Reinaldo no ano. Sim, só pra gente ter uma polêmica pra criar nesse jogo, o que você achou da comemoração do Rodrigo Nestor? O Nestor, ele também tá de brincadeira, né? Eu vi no videogame. Nestor. Pô, cara, ele já não tá... A relação dele com a torcida do São Paulo já não é das melhores, porque ele é um jogador muito inconsistente, mas é novo ainda, essas coisas, né? Então tudo bem. Aí o cara comemora, faz cara de mal, dá aquela provocada e aí chega na hora da entrevista e peida. É complicado, né? Como pega você no disse, pé dele. Ele não se ajuda. Menino novo, né? Mas se o novo Nestor... já dizia o Renan do Choque de Cultura. Quando você é adolescente, tudo faz sentido porque você é burro. O Nestor não é adolescente, mas ele continua sendo burro. Mas a polêmica se o Nestor... E se você tá na rua e chega um Nestor com essa cara de mal, você atravessaria? Não. Eu concordo contigo. Até porque se eu atravessasse por causa de um moleque desse, eu acho que não ia pegar muito bem pra mim. Com o meu 1,90 de pura desenvoltura. Mas vamos falar do jogo. São Paulo jogou muito bem. Sim. Não tem, um jogador assim que você possa criticar. Pode criticar o Éder, né? Mas eu nem entendi porque o Éder entrou e não entrou o Bustos pra... Acho que era o jogo perfeito pra estrear o Bustos e colocou o Éder lá. O Rogério sempre tem que fazer alguma merda. Volta aquele negócio lá da preocupação do Rogério. Eu coloco o cara chegou agora, aí ele vai e se machuca, que é bem capaz de acontecer. A zica que ronda o Morumbi. Então é melhor jogar o Éder ali, que fez gol ainda, impedido, mas fez de tudo pra perder esse gol também. Mas o São Paulo jogou muito bem, mereceu o placar, poderia até ter feito mais e dá uma respirada ali, volta pro 10º lugar e agora focar pro quinta-feira, que tem uma decisão ali fora de casa contra o América. O Bragantino pouco fez. Safado esse time do Bragantino também. Um time muito preguiçoso, não conseguiu criar nada. Acho que foi a primeira partida que eu vi o Arthur não arrumar nada pra cima do Reinaldo. Contra o São Paulo, então, né? Que geralmente ele vira o Messi.
Exatamente. No Morumbi, então, ele consegue jogar mais ainda. Mas o Bragantino não conseguiu arrumar nada. É um time que oscila bastante. E méritos do São Paulo, né? Que precisava respirar no Campeonato Brasileiro também. Eu não tô tão surpreso pela vitória, mas me surpreendeu a forma com que foi. Que o São Paulo teve domínio do jogo durante 90 minutos. A diferença é que o São Paulo dessa vez matou o jogo, né? Coisa que ele costuma não conseguir fazer. De fato, poderia até ter feito mais gols. Sim. É que tem a questão física também, que depois, como o segundo e o terceiro gol saíram muito próximos um do outro, ali acabou o jogo. Então, o time só se resguardou, segurou, já que tem uma decisão aí no meio de semana, quinta-feira, contra o América Mineiro. E o Bragantino é uma temporada muito, como que eu posso dizer, abaixo da expectativa, depois do que ele fez em 2021. Finalista da Sul-Americana, classificado para Libertadores, esse ano provavelmente vai pegar uma Sula para 2023. Talvez nem isso, se jogar essa bolinha que jogou hoje contra o São Paulo. Porque o São Paulo venceu sem fazer muita força, que esse é o principal. E, inclusive, parabéns aí o pessoal da Adidas, porque eu gostei muito dessa terceira camisa do São Paulo, viu? Olha, eu confesso que ainda tô um pouco resistente. Com o tempo, ela vai te convencer, Lucão. Mas se comparar com a do Flamengo, que estreou hoje, meu amigo... Realmente, não tem camisa comparação. É a camisa mais bonita do mundo. E o São Paulo, com essa vitória, né, além do Caleri voltar a marcar no Campeonato Brasileiro, chegou ali a 11 gols, tá empatado com o Bissoli e o Pedro Raul. O Cano segue disparado com 13. Ele também volta a vencer, então já deu uma encostada ali de novo no próprio Santos e Bragantino, foi para 29, eles têm 30. O Braga perdeu uma posição, tá ali em 9º lugar, realmente muito decepcionante esse campeonato do Bragantino, que eu acredito que também precisa pelo menos pegar ali um G6 para tentar diminuir, sabe, o rombo que está sendo este ano de 2022. Mas a gente vai receber Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. Tem que fazer estádio, senão não tem Copa do Mundo também. Aí vocês têm que ver o que você quer. Quem está correndo atrás do prejuízo, Lucão? É o Fortaleza, que no Castelão, jogando desta vez como visitante, bateu o Ceará por 1-0 com gol de Moisés e está fora da zona de rebaixamento. Quem diria, hein? Bem que eu disse. Você aí, ó, criticando o Vojvoda semana a semana. Não, mas depois daquele jogo lá, no primeiro jogo contra o Fluminense na Copa do Brasil, eu falei que ele tinha mudado ali, que ele tinha visto alguma coisa e que estava acertando o time. Depois desse jogo aí, o Fortaleza de fato jogou melhor, mereceu as vitórias que conquistou, e 1-0 foi pouco, hein? Era pra ter feito muito mais. Era pra ter feito mais. Ceará, o Ceará não consegue criar. O Ceará tá complicado. Muito difícil criar, né? Pouco fez hoje, pouco fez na quarta. É um time muito pobre. É o Corinthians do Nordeste, vamos assim dizer. E o Fortaleza mereceu o resultado, poderia ter ampliado ali, teve suas chances. A gente fala muito dos reforços assim dos times, mas uma contratação que o Fortaleza fez e vem jogando bem é o Lucas Sacha, cara. Deu uma resolvida ali no meio-campo. Deu uma resolvida no meio-campo ali. Confesso que das contratações que o Fortaleza fez foi a melhor, foi a mais pontual. Apesar que o Galhardo também jogou bem hoje. Aquele lateral direito, Birtz também. Brits, falei Birtz, falei errado. Quase veio um Birtz, é bom jogador. Então o Fortaleza respira ali e o Fernando Miguel, né, que tá pegando muito. Sim, resolveu o problema do gol, né? Sim. Tentou, acho que 8 goleiros aí durante esse um ano e nenhum passava confiança. Boeck fazia algumas partidas ali, com a mão ele dava e com as outras duas ele tirava, sabe? Não dá, Boeck não dá. Aí tinha o Max Wallace também, que também não dá. Bem fraco. Aí jogaram o Felipe Alves para outros times e ele acabou no nosso São Paulo. Com o Fernando Miguel, ele meio que falou: esse é o cara que eu quero pro meu time. Também eu acho que dos goleiros é o único que tem cabelo, né? O Boeck tem um pouquinho, é que ele pinta. Então, mas enfim. Fortaleza respirando aí, primeira rodada que o Fortaleza tá fora da zona de rebaixamento. Continuar assim, ele vai empurrar o Ceará pra zona. Eu acho que a diferença de pontos é o quê? 2 pontos? Então, o Fortaleza continuar jogando desse jeito, se os dois times continuarem desse jeito, Fortaleza chega ali no máximo em 12º, e o Ceará ele pode acabar na zona de rebaixamento, hein? Que não cai, mas ele vai ficar beirando ali esse Z4 até o final do campeonato.
É bem capaz. Acredito muito, muito nisso. E o Fortaleza, agora, é que ainda tem a Copa do Brasil no meio de semana contra o Fluminense, mas se for rebaixado, veja esse time só melhorando e pontuando no Campeonato Brasileiro. São 4 jogos sem vitória, sem derrota, sendo que dentro desses 4 jogos, 3 foram vitórias. E, pô, venceu o Clássico agora, tá com moral o Fortaleza. Acho que ele... E dos times que estão lá embaixo, sempre foi o que jogou mais bola, mas os resultados não estavam vindo. Então, agora que estão chegando... Curioso, né? Vendeu o seu melhor jogador e começou a pontuar no Campeonato Brasileiro. Aí o Leão, que agora é o 15º. Um pontinho ali só do Ceará. Vamos ver na próxima rodada, talvez as coisas já mudem. Ceará, inclusive, que demitiu o seu treinador Marquinhos Santos, Lucão. Caraca. Não resistiu à queda na Sul-Americana e à derrota no Clássico. Confesso que me pegou de surpresa. Também não estava esperando, mas normal, né? No futebol brasileiro. Acho menos culpado, mas normal. Também acho. Mas está fora do Ceará. Vamos ver aí quem o Ceará vai trazer pro lugar dele. Japão, a gente se encontra lá. A gente pega o Barcelona lá, vamos ver se é isso tudo. E jogaram também às 18 horas esse jogo, inclusive foi bem mais ou menos o América que bateu o Peixudo por 1-0, o gol do Pedrinho no primeiro tempo. Jogo que marcou a estreia de Luan com a camisa do Santos, jogou ali 13 minutos. Luan fofão, né? Tá bochechudo. É o Nargas, né? Se for só o Nargui. Cara, como a gente havia comentado, não vejo o Lisca dando jeito nesse time do Santos. A partida foi meio, vamos dizer assim, aberta. Ganhou do Coritiba, né? Na segunda-feira. Foi um resultado que ninguém acreditava. Mas o jogo de hoje ele não foi ruim, igual os jogos de sábado, mas também não empolgou. O América fez 1-0 ali com o Pedrinho, deram muito espaço pro Pedrinho hoje, impressionante. Bom jogador. O América também, ele joga, mas ele deixa os times jogarem, que é uma barbaridade. O Santos teve ali suas chances de fazer gol, acho que teve uma bola na trave do Marcos Leonardo, se eu não me engano. Mas o Santos também não tem aquela criatividade. Hoje ele tentou com o Sanches ali como um armador, como a mente pensante desse meio de campo, e ele pouco fez também. Então uma boa vitória para o América, que dá ânimo para esse time, para quinta-feira que vai pegar o São Paulo. Então ambos os times que vão entrar animados e os torcedores desesperados no caso. E o Santos, eu acredito que vai ser isso no decorrer do campeonato. Não acredito que caia, mas também não acredito que suba muito na tabela. Eu acho que vai terminar ali no meio. Na verdade, cara, pra mim, quando você traz o Lisca, é isso que você tá falando pro seu torcedor, entendeu? Rapaziada, não esperem que a gente pegue uma vaga na Libertadores, porque, se queria uma vaga na Libertadores, esse cara não é o Lisca, desculpa. E esse elenco do Santos também não tem a mínima condição de jogar na Libertadores. Concordo, mas, que time o Lisca já levou pra Libertadores? Você tem um ponto. O Lisca, geralmente, ele é chamado pra salvar time do rebaixamento, não pra levar pra Libertadores. Você tem um excelente ponto. Entendeu? Então, paciência. Eu acho que é melhor o torcedor do Santos se acostumar, porque vai ser isso aí pelo restante do campeonato. Não cai, mas também não chega a lugar algum. E o América Mineiro, Lucão, veja só, os últimos 4 jogos, eles venceu os 4 no Campeonato Brasileiro. Quem diria? Fale do trabalho de Wagner Mancini. Arrumou a casinha. Oitavo lugar. Mas bom o time do América. O time é bom. O time é bom. Tem uma outra deficiência ali defensiva, mas o time é bom. É legal ver jogar de vez em quando, assim. Sim. E é um time que empata pouquíssimo, né? O América tem somente 3 empates. 9 vitórias e 10 derrotas. Acho que junto com o Flamengo são os que menos empatam, né? Exato. Cada um empatou somente 3. Sabe quanto São Paulo empatou nesse brasileiro? 10. 11. Quase. 11 empates. É isso, né? Às vezes é melhor você ganhar um e perder outro do que empatar 2. Essa conta não foi das melhores, mas tudo bem. De qualquer maneira, o América Mineiro venceu o Santos. Santos bem ruim nesse jogo. O América não sofreu tanto contra o Peixudo. E vamos ver o Luan, né? Se ele consegue, quem sabe aí, reviver a carreira dele no Peixe. Acho que não vai dar em nada, mas de qualquer maneira, pelo menos lá ele vai jogar. Tá passando ao vivo? Ao vivo. Ao vivo? Dizer que o papai tá aqui, viu? O papai é campeão da América nesse momento. Grêmio campeão. O Grêmio é campeão e o Sacha é um cuzão. Continua um cuzão. Aí, apelou. E aí, Lucão, desta vez tivemos todos os jogos no final de semana, né? Não teremos jogos de segunda-feira. Fecharam a rodada Internacional 3, Fluminense 0, Bustos, Alemão e Depenha marcaram os gols. Eu gostaria de começar falando a respeito de Fernando Diniz, se me permite. Por favor. Porque
Algumas pessoas já vinham dizendo nas últimas rodadas que o Fluminense não estava jogando tão bem, mas como os resultados estavam chegando, estava dando uma certa maquiada aí na fase do time. Hoje o Internacional engoliu o Fluminense, não deixou o Fluminense jogar, tipo, deu a bola pro Flu, mas quando eu digo deu a bola era pros zagueiros do Fluminense, que teve muita posse, mas pouco chute em gol. E é complicado, né? Porque quando um time do Diniz perde, não dá pra saber se é, beleza, perder um jogo aqui acontece, ou se é o começo do fim. Então a gente sempre fica aí mesmo, sempre mesmo nessa, será que é agora? Será que começa? Não vai, porque já não vinha jogando bem. Só sei que o Internacional amassou o Fluminense e o Felipe Melo entrou no segundo tempo e só fez merda, que é o que ele gosta de fazer. Cara, é um jogador que já poderia ter se aposentado. Mas lamentável. Eu espero que ele continue a se lascar. Exato, lamentável, dentro e fora de campo. Você foi perfeito em suas colocações. O Fluminense não conseguiu fazer nada no primeiro tempo. Acho que teve uma chance ali com o Cano, mas na verdade o jogo inteiro foi bem abaixo do Fluminense. Ele teve uma ou outra chance, mas é aquele negócio também que é característica do trabalho do Diniz, que ele roda pouco o elenco. Com o Fluminense ele tem um problema maior porque ele não tem elenco para rodar. Tem tipo muita pouca peça ali para, não tem um cara à altura que substitua o Cano. Chegou o Marrone. Chegou o Alan também, que até agora não estreou, né? Então, tem o Marrone ali, tem o Alan, mas vai demorar para esses caras jogarem. Eu acredito que o Diniz, ele tem essa característica padrão dele do futebol, lá, da maneira que ele enxerga o futebol, da maneira que o time joga. Mas também eu acredito que a cada trabalho dele, ele meio que ele vem melhorando alguma coisa, ele meio que vem aprendendo. Pode ser um aprendizado demorado? Pode, mas eu acredito que ele vai conseguir arrumar esse time, pelo menos para jogar contra o Fortaleza. Eu acredito que seja um time diferente. Porque, como o Fluminense roda pouco elenco, eu sinto que o time, a parte física pesa muito. O Fluminense não tem peças de velocidade ali. E ainda se não conseguir ficar com a bola, fica bem complicado. Então, meio que entra nesse limbo que você falou. Se tipo, tá dinizando já ou não, é só um acaso. E o Inter, cara, tem obrigação de ganhar hoje, né? Depois inclusive teve muito protesto por parte da torcida. Sim, a torcida meio que uma parte elogiava, outra parte vaiava, aí a parte elogiava. Eu sou contra. Eu acho que se você for pro estádio é pra apoiar, entendeu? Se for reclamar, você reclama da sua casa. Exatamente, concordo contigo. E o Inter jogou bem hoje, deveria ter jogado assim na quinta-feira, mas são ossos do ofício. O Inter que vai ficar nisso daí também, o campeonato inteiro, é um time que não empolgou em nenhuma competição, eu acho que nenhuma dessas rodadas, assim, você pensa, agora vai, o Inter te decepciona completamente no jogo seguinte. Realmente. Melhorou com o meu parceiro Mano Menezes, mas ainda é pouco. Então vai ser isso, o ano meio que já acabou pro Inter, consegue ali, eu acho que ainda consegue um Libertadores. É possível, nem que seja na pré-Libertadores, mas vai fugir muito disso não. E o Fluminense é o que eu acabei de falar do Diniz. Eu acredito que ele consiga ainda extrair alguma coisa desse time, que ele consiga mudar alguma coisa, principalmente para a Copa do Brasil, mas talvez o time do Fluminense, pela questão do elenco, esteja chegando já no limite. Se cair pro Fortaleza, começa a cobrança? Na verdade, a cobrança já existe. Eu acho que se cair pro Fortaleza, que eu acho muito difícil, porque o Fortaleza tem que fazer pelo menos um gol, e o Fluminense, por incrível que pareça, é muito bom no contra-ataque. Se cair pro Fortaleza, eu acredito que aconteça a mesma coisa que aconteceu no comando dele com São Paulo. E pra mim ele perdeu a mão, não foi nem no negócio do Tietê. Foi no primeiro jogo contra o Grêmio. Quando o Brenner perdeu aquele gol, acabou o trabalho do Diniz no São Paulo. Ele não teve forças pra fazer com que o time tivesse uma inspiração para continuar seguindo o trabalho dele. O trabalho dele, ele, assim como todos os outros, assim como até o trabalho do Abel. Os jogadores eles têm que abraçar fortemente a filosofia. Os erros eles vão acontecer, a gente vê erros de saída de bola, a gente via N jogos do Palmeiras sendo pouco efetivo, mas isso é tudo resultado
do estilo de jogo. Então, assim que o time começa a perder, meio que fica na cabeça dos jogadores, e se eu, tentar fazer uma coisa diferente? E quando o atleta, ele acaba meio que pensando demais na jogada, essa hesitação faz com que ele acabe, meio que perdendo o foco, e nisso o adversário se aproveita e se sobressai. Vamos ver. Não esteja criticando o trabalho de Fernando Diniz, ainda acho que o trabalho dele no Fluminense é muito bom, e tomara que não acabe como terminou todos os últimos, né? Querendo ou não, o cara fica marcado por isso e não é bom pra carreira dele. De verdade, eu não acredito no que o São Paulo ganhe essa Copa do Brasil, né? Então, se for pra torcer pra alguém ganhar essa Copa do Brasil, torceria de fato ou pro Fortaleza ou pro Fluminense, né? Eu torceria para Fortaleza ou Atlético Paranaense, mas eu também acho que nenhum dos dois vai levar. Eu acho que fica entre Fluminense e Flamengo, Lucão. Então, pra fechar, como está o Campeonato Brasileiro hoje? Nadando de braçada aí, 48 pontos. Logo atrás vem Flamengo, Corinthians e Fluminense. Acho que se alguém pode incomodar, esse alguém é o Flamengo. De resto, não vejo como. E se o campeonato acabar hoje, Avaí, Coritiba, Atlético Goianiense e Juventude estariam rebaixados, mas não acho que vai mudar muito disso não, viu? Acredito que um ou outro aí acabe saindo desse Z4. Tudo isso é trabalho. Não é só o resultado do jogo. Eu não tô dizendo que você não trabalha. É trabalho. Não vai ser a qualidade do trabalho. Tô falando que você falou que você acha que isso ia dar certo. Não é só o resultado final do jogo. Que é uma pobreza muito grande você analisar o futebol. Para o torcedor do São Paulo não é pobreza, Diniz. Mas só o resultado sim. Vamos de palpites? Bora, jogo rápido. Copa do Brasil, então, no meio de semana. Fluminense e Fortaleza no Maracanã, lotado. Fluminense e Fortaleza, pra mim, Fluminense. Pra mim também, Fluminense passa. Fluminense vence e Fluminense passa. Corinthians e Atlético Goianiense em Itaquera, lá na Neoquímica Arena. Rapaz, eu não sei o porquê, mas eu tô achando que tá com a carinha de empate, mas eu acho que dá Corinthians pelo menos 1-0. Eu acho que o Corinthians ganha o jogo, mas ele não se classifica. Eu acho que o Corinthians vence e leva pros pênaltis. Aí, pênaltis é loteria, né? Então, vou me abster. América Mineiro e São Paulo no Independência, quinta-feira. Caralho, outro jogo pegado, eu acho que dá empate. Eu também acho que dá empate e o São Paulo vai à semifinal. E pra fechar, Flamengo e, na verdade, Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. Cara, eu vou apostar no Atlético. Eu vou de Mengão 1-0. Porque pelo menos um dos jogos da rodada eu meio que jogo na zebra, né? Então eu acredito que dos jogos, eu acho que o mais fácil de dar um resultado adverso é esse. Ou dá empate e os dois erram, né? Exato. É possível. E pra você, Lucão, o calvo da rodada e o seu destaque negativo? Olha, calvo da rodada, pelos dois gols eu colocaria o Fabrício Bruno, mas fez uma partida muito segura também. Mas o Reinaldo jogou muito bem hoje. E é difícil a gente ver o Reinaldo jogar assim. Então, tanto ele quanto o Nestor. Mas como o Nestor me irrita, prefiro que o Reinaldo seja coroado do que este animal. Eu vou de Reinaldo. Fez uma partidaça, 2 assistências, a primeira fora de série pro Nestor. E o destaque negativo? Destaque negativo? Eu já tenho o meu. Cara, eu tô entre o Fluminense, o Bragantino e o Atlético como um todo. O Atlético mais o Orejuela, porque o que você citou foi um ponto muito forte. É uma piada esse cara jogando bola. Mas eu acho que eu vou de Bragantino. Eu confesso que eu não esperava de fato. Eu vou de Fagner, porque... Nossa, é verdade, né? Que atuação medonha. Eu esqueci completamente do Fagner. Eu tô contigo, eu concordo. Vou de Fagner. Tá maluco, bizarro. Eu tô aqui, eu sou treinador de esporte. Você não confirma que tá acertado com o Santos? Obviamente que não. Eu sou treinador de esporte. Eu tô aqui falando pelo esporte. Essa notícia não procede. Então onde que veio a notícia? Tem que perguntar para quem... Santos pra cá. Então pergunta pra lá, pra quem deu a notícia. Então bora, Lucão. Deixa aí o seu abraço, entendeu? O seu beijo, o seu cheiro neste domingão de Dia dos Pais aí para quem nos escuta. Mais uma vez aí, feliz Dia dos Pais. Eu espero que tenha sido um domingo maravilhoso para vocês. E Amém. Aquilo de sempre, né? Nós seguindo aí nosso trabalho, comenta com a galera, dá feedback pra gente também, segue em todas as redes. E é isso. O trabalho vai seguindo aí e eu espero que eu consiga reverter esse placar de palpites. Eu espero que não.
Então é isso, galera. De sempre, independente aí do canal em que você nos acompanha, deixe seu like, compartilhe, inscreva-se, faça a palavra do 3 na Barreira alcançar cada vez mais pessoas, a gente será muito grato. A gente também espera que vocês tenham gostado de mais um episódio, e como o Lucão falou, que vocês tenham aproveitado aí o Dia dos Pais de vocês, com seus papais, quem não tem pai, com suas mamães, e por aí vai. Muito obrigado pela audiência de sempre, a gente volta então na próxima segunda-feira aí pra trazer mais uma semana de acontecimentos do mundo da bola. Lucão, mais uma vez, muito obrigado aí pela parceria de sempre. A gente vai se falando então, galera. Obrigado, um forte abraço e até a próxima.